Quando falamos de fisiculturismo, mais precisamente na era dourada do esporte, 4 nomes com certeza pairam sobre os nossos pensamentos: Arnold, Zinn, Franco e Lou. Esses são os caras mais conhecidos dessa época. E não é por acaso. Cada um deles marcou seu nome na história, em um período em que o esporte realmente atingiu seu ápice e furou a bolha como um movimento cultural. Enquanto muitos se lembram apenas das grandes estrelas, dezenas de outros grandes atletas com alto nível também competiram nessa mesma linha do tempo. Assim como no futebol, temos aqueles jogadores que apelidamos de pouca mídia e muito futebol. Essa característica também ocorre no fisiculturismo. Esse grupo negligenciado de fisiculturistas profissionais poderiam tranquilamente chegar mais longe em suas carreiras, alguns com chances reais de vencer o tão cobiçado título do Olímpia. Bom, então quem são eles? Já se inscreve aqui no canal, porque é exatamente isso que vou te contar. Com equilíbrio muscular incrível, cintura fina e bíceps pontiagudos, Robbie venceu vários títulos e foi um verdadeiro inovador quando falamos de forma e condicionamento. Para tu ter ideia, cada músculo tinha seu lugar, detalhado, cheio, e ganhava vida quando ele batia as poses. Com 1,70 m de altura e pesando 215 libras, cerca de 97 quilos em cima do palco, ele competiu até os 50 anos, aposentando-se em 2001. Tendo vencido os títulos de Mr. Mundo, América, Universo e Internacional, Robbie nunca foi o maior cara nas competições, mas ele era muito inteligente, mostrava muito bem seu físico por meio das poses bonitas e mais distrais. Ele alcançou o título do Mr. Olímpia em algumas categorias diferentes ao longo de sua jornada. A longa e bem-sucedida carreira de Robbie o destaca como um dos campeões mais carismáticos e infelizmente esquecidos, não apenas no palco, mas também nos dias de hoje. Espero que o tempo seja gentil e o leve ao seu devido lugar como um dos maiores. Ed Corney foi um dos melhores posadores elegantes de sua geração, e podemos dizer que até hoje, o que é ainda mais impressionante, visto que ele competiu contra atletas de altíssimo nível. Embora alguns possam dizer que seu melhor resultado como fisiculturista foi o 3º lugar no Mr. Olímpia de 77, a coleção dele de Mr. América, Mr. Universo e outros títulos de expressão são muito mais impressionantes. Corney parecia flutuar e mover seu corpo sem esforço por meio de suas poses, e manteve essa leveza à medida que envelhecia. Embora ele tenha falecido em 2019, sua memória vive no show de fisiculturismo Arnold Classic, onde o prêmio Ed Corney Melhor Posador é entregue todos os anos ao atleta que mais se destaca nesse quesito. Ele, em 2004, também integrou o Hall da Fama da IFBB. Embora Chest Wharton tenha sido conhecido como o pai do fisiculturismo natural por sua defesa do esporte sem uso de esteroides, ele raramente recebe a importância que merece dentro do panorama mais amplo do esporte. Isso é ainda mais surpreendente quando você descobre que Wharton é um dos poucos fisiculturistas a derrotar Arnold em uma competição, mais especificamente no Mr. Universo de 1966. E não para por aí. Esse mesmo ano, ele superou Frank Zinn e Dom para ganhar o título de Mr. América. Tempos depois, em sua carreira, ele tornou-se um defensor declarado do fisiculturismo natural, em uma época em que o esporte começou a adotar os esteroides anabolizantes. Em 1975, ele fundou a Natural Bodybuilding Association e publicou a revista Natural Bodybuilding no início dos anos 80. Como competidor, ele venceu 4 competições de fisiculturismo e várias outras categorias de peso. Sem sombra de dúvidas, Bory Cole é um dos fisiculturistas mais impressionantes de sua geração. Ele começou sua carreira em 1964 e competiu em shows até 1995. Cole participou de mais 60 competições profissionais de fisiculturismo naquela época e ganhou vários títulos nacionais e regionais nesse processo. Embora ele nunca tenha vencido o Olímpia
Ele terminou em segundo lugar na categoria leve em 1978 e 79. Suas múltiplas vitórias do IFBB Grand Prix, Mr. Universo e Mr. América destacam seu esforço e bela genética. Questionado sobre sua carreira várias décadas depois de se aposentar, ele disse que via o fisiculturismo simplesmente como um meio de ultrapassar seus próprios limites. Abre aspas. As competições nada mais eram para mim do que uma tentativa de medir meu progresso, disse Cole ao bodybuilding.com. Às vezes consegui progredir muito bem, outras vezes não foi tão bom quanto gostaria. A grande verdade é que esse grande fisiculturista não pode ser esquecido. Assim como Boyer Cole, Albert Beckless foi um atleta completamente absurdo que competiu de 1965 até 92. Sua carreira realmente começou quando ele se mudou de sua terra natal, Barbados, para Londres, aos 23 anos. Começou a criar um físico denso e muito condicionado, que impressionou fãs e juízes, com bíceps afiados e um corpo simétrico. Ele trouxe esse pacote corporal incrível para o seu primeiro Mr. Olympia em 1975, onde terminou em terceiro lugar na categoria peso leve. 10 anos depois, Beckless ficou em segundo lugar, logo atrás da lenda Lee Haney, apesar de ser bem mais velho. Esse é o típico atleta que a grande maioria dos que começaram a acompanhar o esporte agora talvez não conheça, mas o cara é verdadeiramente absurdo, transcendendo décadas de competições no esporte, quase um imortal. Don Howorth é um dos nomes mais fascinantes dessa lista. Ele começou sua jornada nas competições na década de 60 e foi um dos primeiros prodígios do treinador de fisiculturismo Vince Gironda, conhecido por seus ombros incríveis que lhe renderam o apelido de Duque dos Deltoides. Ele ganhou vários títulos regionais no início e meados da década de 60, antes de vencer o IFBB Mr. América em 1967. Justo quando parecia que ele iria continuar para algo ainda muito maior, ele se afastou do esporte. Abre aspas. O esporte estava me consumindo e eu não queria ser consumido, disse Don mais tarde na revista Iron Man. Sempre ter que estar em forma, vivendo seus dias e às vezes suas noites na academia é monótono, é chato. Pelo que parece, ele estava em paz com sua decisão, dizendo ao Iron Man: sou daquelas pessoas que conquista algo e depois passa para o próximo desafio. Dennis Chinerino tinha um dos abdominais mais impressionantes de sua geração, que incluía nomes de grande projeção como Frank Zinn e Danny Padilla. Como fisiculturista, ele competiu de 1964 a 1982, onde apareceu em todos os lugares, de shows regionais ao Mr. Olympia. Seu melhor físico apresentado, sem dúvida, foi em 1979, quando terminou em segundo lugar na categoria Olympia peso pesado, ficando atrás de Mike Mentzer. Embora ele nunca tenha degustado de uma vitória no Olympia, ele saiu vitorioso em vários shows do Mr. América, Mr. Universo e World Pro Championships. Seu físico era estético, simétrico e rasgado. De certa forma, ele foi uma ponte entre a era dourada e a dos anos 80. A maioria dos fãs provavelmente se lembra de Ken Waller no documentário de 1977 Pumping Iron, onde ele aparece fazendo jogos mentais com seu colega fisiculturista Mike Katz. Em uma cena em que Waller joga futebol americano com os amigos, ele afirma que pretende esconder as roupas de Katz para mexer com o psicológico dele no dia da competição. Mais tarde, vemos o ansioso Katz procurando desesperadamente por seus itens perdidos nos bastidores. Isso foi um feito principalmente para um efeito cômico. A realidade é que os diretores encenaram a cena do futebol e ele não se envolveu nessa travessura. Isso é um desserviço ao legado dele, como um competidor de elite que genuinamente disputou o Mr. Olympia e de fato venceu a divisão por altura em 1976 e ficou em primeiro lugar em shows como Mr. Mundo.
Serge Nubret tinha um físico e o carisma que caracterizavam a Era Dourada. Além de subir no palco com uma parte superior do corpo que parecia esculpida à mão, ele também trabalhou como ator de cinema na França e promoveu seus próprios shows de fisiculturismo paralelamente. Ele aparece pela primeira vez no Mr. Olympia em 1972, terminando em terceiro lugar, seguido por um segundo lugar em 73. Mas ele realmente foi reconhecido e imortalizado em Pumping Iron, onde é apresentado em grande parte como apenas um participante do Mr. Olympia 75, que no entanto ainda tem grande potencial para desafiar Arnold, e muitos acreditam que Serge Nubret merecia vencer o show naquele ano. Realmente um grande físico que infelizmente ficou ofuscado por conta do grande Schwarzenegger. A Era Dourada do fisiculturismo é mais do que apenas um monte de nomes conhecidos. Vários e vários outros homens e mulheres definiram essa era, só que eles nunca chegaram ao mainstream. E embora seus legados tenham sido muitas vezes ofuscados pelos gigantes do esporte, eles continuam sendo fontes de inspiração e fascínio para muitos. Diz aí o que você acha desses atletas. Eles mereciam mais reconhecimento? Deixe sua opinião abaixo que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place